Evangelho que escreveu São João, capítulo 15. Capítulo 15, versículo 12. Até o 16. O grande mandamento de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. O meu mandamento é este. Quem é que está falando? Quem é? Jesus. Ele está falando que é um mandamento, né? Mandamento não se discute. Mandamento não se questiona. Se pode, se não pode. É este: que vos ameis uns aos outros. E ele vai dizer como isto: assim como eu vos amei. Se Jesus dissesse só para amar, já estava difícil. Agora, como ele, mas isso aí é só o primeiro, né? Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Apertou mais, né? Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós, outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Amém, irmão? O grande mandamento de Jesus. Nós, de um modo geral, a comunidade evangélica, especialmente, não tem atentado muito para os mandamentos de Jesus. De um modo geral, nós somos muito teóricos. Muito teóricos. Porque, com raras exceções, a gente ama um ou outro mais chegado, né? Não tem aquele cuidado quando se trata da igreja de Deus. É certo que na igreja de Deus tem alguns que dá muito trabalho. Dá trabalho demais. E também é certo que na igreja de Deus, nem todos são de Jesus. Nem todos são convertidos, mas nós
não usamos nenhuma lupa, nenhum instrumento para dizer este é ou aquele não é. Uma vez que ele passa pelos rituais de entrada na igreja, nós já os consideramos crentes, salvos, e exigimos que eles cumpram os mesmos mandamentos que nós. Mas assim como os grupos que acompanhavam a Jesus, na igreja também tem muitos grupos com muitas razões para estarem aqui. E eu acredito que estes que estão aqui nesta noite vieram porque são salvos, vieram porque querem aprender mais, estou falando de mim, de você, porque querem colocar em prática, ainda que seja difícil, os ensinamentos de Jesus para a nossa vida. E isso é tão difícil que Jesus nos deu o seu Espírito para que essa tarefa se tornasse mais fácil. Eu, evidentemente, estou tirando um texto do seu contexto, porque o certo seria pegar o capítulo inteiro, o capítulo inteiro, 15, e fazer uma exposição sistemática, didática, um ensino bíblico mesmo. Mas eu estou tirando este contexto aqui com relação ao mandamento de Jesus. E como eu disse no princípio, o mandamento é amar. Palavra que hoje não é tão forte, que a gente não dá tanto valor, por várias razões, porque cada pessoa tem uma história, cada um tem uma história, cada um tem um motivo para amar, para não amar. E se a gente ouve as razões de cada um, a gente acaba até dando razão e esquecendo do que foi dito. E como eu disse aqui, Jesus diz assim, o meu mandamento, e é essa palavra mesmo. O meu mandamento é este. Mandamento é uma ordem. É imperativa. Todos que são discípulos, que eram chamados, Jesus os chamava, eles eram considerados pelos outros religiosos, pelos outros líderes e até por Jesus, se chamavam talmidim. Eles eram talmidim, isto é, eles eram discípulos, o talmidim era um seguidor, o talmidim era um aluno e o talmidim era um amigo. E Jesus dá uma ordem. Jesus não dá uma ordem para qualquer um. Primeiro, ele tem um grupo específico que ouve os seus ensinamentos. Esse ensinamento, ao contrário dos outros ministrados por Jesus, como o Sermão da Montanha, como João 6, que é um discurso duro de Jesus, estes, diferentemente dos outros, eram direcionados para o grupo que seguia Jesus. Isto é, o grupo que foi chamado nominalmente por Jesus. Teve até alguns que quiseram seguir Jesus assim, não, aqui oferecido não tem preço. Só vai me seguir quem eu chamar.
Então Jesus dá uma ordem, dá um mandamento. Vocês querem me seguir? Vocês querem ser bem-sucedidos? Vocês querem pedir e ser atendido? E aqui eu quero colocar para você, para nós, a razão porque muitas vezes nós pedimos e não recebemos. Porque nós não seguimos a ordem. Como é que eu vou receber de Deus alguma coisa se Ele me deu um mandamento e eu não vou seguir este mandamento? Então, é uma ordem, uma lei, que não pode ser questionada, que não pode ser discutida, que não pode ser colocada em dúvida nenhuma. E não podemos esquecer para quem Jesus estava dando este mandamento. Quando Jesus começa o seu ministério nas margens do mar da Galileia, ele chama os 12, que a gente sabe a escalação do Palmeiras, sabe a escalação do Corinthians, sabe a escalação do São Paulo, até do Paris Saint-Germain, a gente sabe, do Barcelona, do Cruzeiro, que vai cair para a Série C. A gente sabe a escalação de tudo, mas se falar a escalação do time de Jesus, a gente não sabe. Não sabe. Eu tenho dificuldade assim mesmo. Eu dou uma arriscada. É capaz de ainda faltar um ou outro. Uma vergonha, né? É uma vergonha, porque isso aqui a gente devia saber de cor, né, Moisés? A gente devia saber de cor. Dos discípulos de Jesus. Primeiro ele chama esse que ele escolheu de discípulos. Depois eles são denominados de seguidores. Depois eles são denominados de talmidim, que era o aluno. Aonde o mestre colocava o pé e tirava, o aluno colocava o seu. Aonde o mestre colocava o pé e tirava, o aluno colocava o seu. Seguia a risca, as roupas eram a mesma, o gesto era o mesmo, o cabelo era o mesmo, a capa era a mesma, a sandália era a mesma, até o jeito de falar era o mesmo. Até o jeito de falar era o mesmo. O sotaque era o mesmo, tudo era igual. Para identificar quem é que ele seguia. Mais tarde, Jesus tira todas essas nomenclaturas de discípulos, seguidores e alunos e diz assim: vocês agora, nesse mesmo texto, se eu não estou enganado, nesse mesmo texto, vocês são meus amigos, vocês são mais do que seguidores, vocês são mais do que discípulos, vocês são mais do que apóstolos, vocês são mais do que alunos, vocês agora são meus amigos. À medida que a convivência ia se aprofundando, Jesus ia tornando conhecida a vontade do Pai para aqueles seus amigos, e ele revelava a vontade do Pai aos seus amigos. Jesus, agora vocês são meus amigos, se fizer o que eu mando para vocês. Vocês querem ser meus amigos? Vocês têm que fazer o que eu mando para vocês. Agora são amigos de Jesus. E Jesus não está pedindo aqui uma coisa fácil de fazer. Jesus não está pedindo uma coisa fácil de fazer. E Jesus sabe disso. Pois esse mesmo grupo, vira e mexe, estava discutindo quem era o maior, quem ia ser o ministro, quem ia ser o ministro da Economia, quem ia ser o... Não. Estavam discutindo sobre grandeza, sobre cargos, e discutiam feio. Jesus está pedindo uma coisa difícil. Jesus diz assim: vocês olham para mim,
Faz o como eu faço, vocês são meus alunos, agora vocês são meus amigos, faz do jeito que eu faço, que vai dar certo. O que eu vou pedir para vocês não é coisa fácil de se fazer. Esse negócio de amar fraternalmente, bem colocado aqui, o amor aqui é o amor fraternal. Vocês devem amar, vocês devem amar. Estou pedindo para vocês, estou dando essa ordem para vocês, amem uns aos outros, amem uns aos outros. Jesus fala até sobre as relações com os inimigos, vocês devem amar aqueles que aborrecem vocês. Imagina dentro da própria comunidade, eu acredito que Tiago, Judas e os demais irmãos de Jesus se convertem com essa palavra aqui. Evidentemente, eles se convertem com a morte dolorosa, expiatória, redentora de Jesus. Mas quando eles ouvem esse discurso, ele fala assim, não é possível, esse é o meu irmão, e eu sei o que ele está dizendo, porque quando ele era pequenininho, ele fazia isso mesmo. Agora ele está repetindo as mesmas palavras, mas ele está pedindo uma coisa difícil de se fazer. Muito difícil de se fazer. Se falasse para nós, até que não era difícil, nós somos dados, pessoas dadas, o povo mineiro é pessoas dadas, embora aqui esteja representado quase todos os estados da federação, né? Mas tudo gente boa, viu, pastor Tony? Tudo gente boa, sangue bom. Por que Jesus não está pedindo uma coisa fácil? Visto que essa palavra, amar, está sendo dirigida a judeus, especificamente a judeus. Certa vez o judeu perguntou para Jane Silva, que ela é a presidente da Comunidade Brasil-Israel, já foi trocentas vezes em Israel, já falou com o primeiro-ministro, já é bem conhecida no meio político e religioso de Israel. E um dia um judeu religioso chegou para ela e disse assim, por que você ama tanto o povo judeu, sendo que nós somos exclusivistas? Nós não gostamos de ninguém. Nós é nós e o resto é o resto. E nós nem precisamos de vocês virem aqui na nossa terra. Nós não queríamos que vocês viessem aqui. Nós não precisamos disso aí, nós não vivemos desse negócio. Vocês vêm aqui para atrapalhar nós. Para depois ficar imitando errado os nossos costumes, onde vocês vão. Por que vocês gostam de nós? Isso é um judeu falando para ela. Ela olhou para ele, ela é cristã, é pastora da Quadrangular, hoje eu não sei onde que está. E disse assim, eu amo vocês porque é uma ordem de Jesus que vocês não creem. Ele mandou amar vocês. E por isso eu amo vocês. Vocês podem ser ruins, vocês podem ser exclusivistas, vocês podem ser orgulhosos, vocês podem ser o que vocês for, mas nós vamos amar vocês. Tem um povo lá no Brasil que ora por vocês, que gosta de vocês de graça. E essa cidade, então, o judeu, por cultura, era uma cultura,
Parece que Deus aprovava essa cultura. Parece, eu não disse que aprovava, eu disse parece que aprovava essa cultura. Não se mistura com povo nenhum. Vocês não se misturam com povo nenhum. E eles pegaram esse negócio aqui, ó, de não se misturar com os outros povos. E agora Jesus vem e diz para judeu nato, judeu que nasceu lá no norte, no nordeste, norte de Israel, e vocês devem amar. Vocês serão meus, meu mandamento é esse, ameis uns aos outros. E Jesus vai ampliando esta geografia, porque Jesus passa por Samaria e ama a mulher samaritana. Jesus vai em Gadara e cura o endemoniado. Jesus passa na região de Ciro-Fenícia e atende uma mulher Ciro-Fenícia. Jesus passa pelas cidades e vai amando as pessoas, Agora ele vem e diz assim, ó, que vocês vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. A nossa situação como igreja podia estar melhor, muito melhor, porque a força motriz, a força que impulsiona o Evangelho, a força que faz brilhar o Evangelho, que faz reluzir o Evangelho, é o amor que aquele que recebeu de Jesus esse amor, passa para outras pessoas. Passa para outras pessoas. Já contei aqui o testemunho, a moça vestia assim, muito elegante, tudo coisa fina. E estava indo para a igreja, morava perto da igreja. Aqueles sapatos no estilo, vestido, cabelo, cheirosa, essa coisa que as irmãs sempre têm. Estava indo para a igreja. E numa calçada estava um bêbado. Você viu como o bêbado cheira, né? E ela indo, foi fazer que nem o levita, foi passar para outra calçada. Para outra calçada. E o Espírito Santo, vocês acreditam que ele fala? O Espírito Santo disse para ela assim, não. Vai lá. Vai lá, abaixa. Coloca a mão nele. E fala bem no ouvido dele. Jesus te ama. Ela falou, não, você não pode ser. Eu? Vou chegar na igreja com esse cheiro aí? E que o povo vai pensar? Os irmãos vão pensar que está na hora de ir para a igreja, e o povo vai passar aqui e ver hoje baixado aqui falando que esse homem. A gente tem muita preocupação com essas coisas, com o que os outros vão pensar, com o que os outros vão... Se Deus falou, irmão, faz, não tem problema não. Se Deus falou, pode fazer, porque Ele vai responsabilizar. E ela, relutante, baixou, pôs a mão nele, ele virou, como que não acreditando naquilo que estava vendo, achando que estava no céu já. E ela disse assim, Jesus te ama. Falou 3 vezes, Jesus te ama, Jesus te ama. E foi embora. Foi embora. Feliz da vida. Pois é. Tudo que a gente diz que é mandado por Deus, que é inspirado por Deus, que é uma ordem de Deus, tem um propósito. Passou o tempo, passou-se o tempo. Aquela moça foi numa festa, num congresso, numa igreja, muito tempo depois. E estava lá o pregador, e fogo caindo, e o homem pregando, e Deus abençoando, e o povo se alegrando.
E ele disse assim: vou contar um testemunho, irmão. Eu estava na calçada, no dia tal, assim, tal. E apareceu uma moça evangélica que joelhou, falou no meu ouvido: Jesus me ama, Jesus me ama, Jesus te ama. Aquele negócio zuniu na minha cabeça, assim, eu estava cheio de álcool. Aquele negócio zuniu na minha cabeça, assim, foi como se tivesse tirado o álcool. Eu falei: Jesus me ama, Jesus me ama. Como Jesus me ama? Se ninguém me ama, Jesus me ama. E por causa daquela palavra ele converteu, batizou, foi para a igreja, começou a trabalhar. Sabe essas pessoas que começou a trabalhar, o pastor colocou ele na porta, daqui a pouco ele foi para diácono, e ele começou a estudar, foi estudando, se tornou um pregador. E quem está lá? A moça. Já estava até casada. Uma palavra, Jesus te ama. Por isso que isso aqui é tão forte, que este mandamento é tão forte. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, sem discriminação, sem barreiras. As pessoas tinham que quebrar as barreiras étnicas, religiosas, de gênero, de tudo. Tinham que quebrar as barreiras e olhar para outra pessoa como um ser humano. A coisa mais difícil que existe hoje é um olhar para o outro como um ser humano. Então, principalmente no trânsito. Irmão, não discuta no trânsito. Não discuta no trânsito. Às vezes dá vontade de falar algumas coisas, né? Que tem as cabeças de bagre aí, que só Jesus para ter dó. Não discuta. Não discuta, irmão. Não discuta, vai embora. Não discuta. Porque a vida não está valendo nada. É um desamor sem fim. É um desamor sem fim. E nós não podemos entrar nessa onda, porque nós somos filhos de Deus. Com todas as palavras, nós somos filhos de Deus. O amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, para que nós possamos cumprir este mandamento, que vos ameis uns aos outros. E se a gente se tornar muito humano, eu acho que a gente não vai conseguir amar. Porque a nossa humanidade está corrompida pelos valores e conceitos da nossa sociedade. Nós julgamos certo pelo que os outros julgam certo. Nós julgamos errado pelo que os outros julgam errado. E a sociedade não tem só valores certos e errados. Tem valores relativos. No mundo não há verdade e mentira. A verdade é engano e a mentira. Coisas completamente diferentes. Parece uma coisa filosófica, não, mas não é. Então Jesus vem com esta palavra e diz: olha, vocês devem amar uns aos outros como eu vos amei. E ninguém, Jesus diz aqui, ninguém tem maior amor do que este. Jesus se colocou acima de qualquer um dos líderes que já tinha passado até então por Israel ou por qualquer lugar do mundo. Ninguém tem maior amor do que este. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Amor
de verdade, amor que não é teórico. Aqui é vida mesmo, aqui é literal. Mas eu vou facilitar um pouquinho. A vida aqui pode ser um sacrifício que você faz por alguém. A vida aqui pode ser um tempo que você não tem e dá para alguém. A vida aqui pode ser estender a mão para alguém que precisa de uma mão. Alguém aqui pode ser alguém que só queira o seu ouvido para desabafar sem ser julgado, sem ser criticado, sem sofrer preconceito. É a coisa mais difícil que tem. É a gente ouvir as lamúrias do outro sem fazer um julgamento. Isso é dar a vida. É gastar tempo. Igreja é isto. Nós estamos juntos aqui, tudo bonitinho, tudo arrumadinho, tudo limpinho, né? Todo mundo tomado banho, todo mundo calçadinho, tararara. Mas é muito mais do que isso. Igreja é coração, igreja é comunhão, igreja é envolvimento, igreja é amar uns aos outros. Por que a comunidade evangélica, a igreja cresceu nos seus primeiros anos? Porque as pessoas olhavam e viam amor na igreja, e o amor ultrapassava as portas da igreja, ultrapassava os umbrais da igreja, e ia até a rua, e lá as pessoas viam esse procedimento, e vinham para a igreja como curiosidade, e se convertiam. Mas hoje o mundo está ficando tão desumano, e essa desumanidade acaba entrando dentro das nossas igrejas. É como se nós precisássemos fazer uma reciclagem e voltar. Jesus diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. E vocês sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Se vocês fazerem o que eu mando, e eu estou mandando vocês amar, se vocês não amar, vocês não são meus amigos. Vocês podem ser meus alunos, vocês podem ser meus seguidores, vocês podem ser meus discípulos, pode até ser meus apóstolos, mas não são meus amigos. E se não são amigos, eu não tenho garantia de que eu vou pedir e vou receber, porque é isso que ele vai dizer lá depois. O servo não pede. O servo come do que o Senhor dá, do que o seu Senhor dá. Jesus diz: vocês não são mais meus amigos. Eu não vou tratar vocês como servo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Eu tenho-vos chamado de amigo. E ele vai dizer: tudo o que vocês pedirem ao meu Pai, se vocês forem meus amigos, ele vai conceder. E amigo é aquele que atende os seus mandamentos. E o mandamento é esse. João repete esse mandamento por toda a sua epístola. Por isso ele é chamado de apóstolo do amor. Mas o evangelho mais duro que tem é o evangelho de João. Porque esse negócio de amor não é da boca para fora, isso é prática. Se você nasceu de Deus, e eu acredito que você nasceu de Deus, você vai praticar isso aqui, por mais difícil que seja. Ainda que você tenha que caminhar 1 milha, tenha que caminhar 2 milhas, ainda que alguém peça a capa e você dê a capa, sem amaldiçoar, né? Que dar a capa é fácil, o problema é dar a capa e não amaldiçoar. Infeliz, até a capa que eu tinha ele tirou. Então, irmãos, isso aqui é prático. Isso aqui é prático. O Senhor está dizendo que eles tinham que se quebrar, que quebrar as barreiras étnicas. O Senhor está dizendo que os outros podiam ser qualquer um.
Podia ser um samaritano, podia ser um grego, podia ser um romano, podia ser qualquer um. Como para nós os outros pode ser qualquer um. Isto é, não podemos ter preconceito, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, porque nós somos amigos de Jesus. E se somos amigos, nós vamos obedecer os seus mandamentos, e o seu mandamento é este: que vos ameis, vos ameis, vos ameis uns aos outros. E você quer saber como é o amor de Jesus? Eu não vou ler tudo não, só um pedacinho aqui. O amor de Jesus, o amor que ele pede é esse aqui, ó. O amor é paciente, o amor fraternal. O amor é benigno, o amor não arde ciúmes, o amor não se ufana, o amor não se ensoberbece, o amor não se conduz inconvenientemente, o amor não procura os seus interesses, o amor não se exaspera, o amor não se ressente do mal, o amor não se alegra com a injustiça, o amor se regozija com a verdade. Aí o apóstolo aqui vai fundo na sua inspiração dada pelo Espírito Santo. Ele diz assim, se tivesse nesse capítulo, só esse texto já estava bom. Ele diz assim, olha, o amor, tudo sofre. Quando Jesus diz, amai-vos uns aos outros, lembre dessa palavra, o amor tudo sofre. O amor tudo crê. O amor tudo espera. E aqui, ele rebenta de vez, o amor tudo suporta. Que o amor de Deus continue derramado em seu coração, para que nós possamos amar uns aos outros e sermos chamados amigos de Jesus. Amém? Pode receber essa palavra, irmão?